Olá, pessoal. No último dia 27 de maio de 2024, o Ministério da Previdência divulgou a portaria número 1400. Essa portaria ela tem aí o objetivo de consolidar todas as normas relativas à compensação previdenciária, né, a compensação financeira entre os regimes próprios e entre os regimes próprios e o INSS. Todas as normativas que saíram em relação à compensação previdenciária nos últimos anos, elas têm sempre o objetivo de tentar agilizar e tornar mais efetiva a compensação financeira. A gente sabe que, em relação à compensação entre os regimes próprios, isso vem funcionando de uma maneira até bem tranquila ao longo dos últimos anos, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande na compensação com o regime geral, com o INSS. O INSS ainda demora aí, em média, cerca de 10 anos para conseguir analisar um requerimento e pagar a compensação financeira relativa a esse requerimento. Esse normativo que saiu, ele não traz muitas novidades. Na sua grande maioria, ele vem consolidar todas as normas relativas a compensação previdenciária dentro de um único instrumento, para ficar até mais fácil. Sempre que a gente tiver alguma dúvida em relação à compensação financeira, à compensação previdenciária, nós vamos direto nesse normativo. Em relação às CTCs, as certidões de tempo de contribuição, elas ficam de fora desse normativo, apesar de trazer algumas questões, mas as questões relativas às certidões continuem na portaria 1467. Aqui vão ser estabelecidas as normas específicas em relação ao Comprev. Então agora eu vou apresentar para vocês aí uma série de vídeos que vai trazer mais detalhado sobre essa portaria, o que ela traz de mais importante, as principais novidades, ou aquilo que a gente já tinha nos outros normativos, mas que agora estão todos consolidados nessa mesma portaria. Então, já aqui, né, nas disposições preliminares, ela fala, né, da operacionalização da compensação financeira, que é em caso da contagem recíproca de tempo, ou seja, quando um servidor utiliza tempo de outro regime para se aposentar no nosso regime ou leva tempo do nosso regime para um outro regime, seja ele próprio ou seja regime geral. Aqui ela fala em caso de extinção do regime próprio, que a unidade, né, o ente federativo, ele assume de forma integral a responsabilidade pela compensação financeira. Ela trata aqui também dos tempos de contribuição é, em que o ente contribuía para o regime geral ou que foram parcelados, né, junto ao regime geral, períodos que não haviam contribuição, mas se o ente federativo não garantiu os instrumentos de aposentadoria e pensão, que essa contribuição era devida ao regime geral e que esse tempo será computado como contribuição ao regime geral, inclusive para emissão de certidão e para compensação previdenciária. E neste caso compete ao INSS a emissão da certidão do tempo de contribuição. Ela ressalta que os recursos da compensação financeira só podem ser utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários e ainda ressalta, né, que tanto a União quanto os regimes próprios têm que observar aí os requisitos de governança, transparência, prestação de contas, responsabilidade e operacionalização da compensação financeira. Ela fala de quais benefícios são passíveis de compensação financeira, de compensação previdenciária. Então, são aposentadorias concedidas a partir do dia 5 de outubro de 1988 e que estavam ativas em 6 de maio de 1999 ou que foram concedidas após a essa data e tenham aí a chamada contagem recíproca de tempo de contribuição, ou seja, tenha tempo de contribuição de outro regime e as pensões por mortes decorrentes dessas aposentadorias. No caso dos benefícios concedidos pelo regime próprio, só são passíveis de compensação aqueles que foram homologados pelo Tribunal de Contas. Lembrando que todos os nossos benefícios eles precisam ser homologados pelo Tribunal de Contas. Quais benefícios não são passíveis de compensação previdenciária? Aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente,
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave contagiosa ou incurável, conforme o rol de doenças especificado em lei, e também aposentadoria compulsória dos magistrados, concedido com base nessa lei complementar de 1979. Só esses benefícios de aposentadoria que não são passíveis de compensação previdenciária. Lembrando também que as pensões por morte decorrentes de servidor que estava na ativa também não são passíveis de compensação. Só as pensões por morte decorrente de uma aposentadoria que teria direito à compensação previdenciária. No artigo 4 da portaria, ela traz alguns conceitos básicos. Então, vai falar aqui o que é ente federativo, especifica o que é a compensação financeira, ou seja, é a compensação entre os regimes, seja entre os regimes próprios ou com o regime geral, e que vai ser feito por meio do sistema de compensação previdenciária, que é o nosso Comprev. E aí estabelece o que é o regime geral, o que é o regime próprio, também quem são os segurados do regime próprio, que são os servidores públicos titulares de cargo efetivo, além de membros da magistratura e dos poderes públicos. E os beneficiários são todos os aposentados e pensionistas amparados pelo RPPS. Conceitua também o que é um RPPS em extinção, é quando o ente federativo já aprovou sua lei de extinção do RPPS, mas ainda tem segurados vinculados ao regime próprio e que o ente federativo deve manter esses benefícios, e o extinto é quando não existe mais nenhum benefício a ser pago pelo ente federativo. Estabelece também o chamado regime especial. Foi um período em que os servidores civis e militares, em que havia convênio dos entes federativos com o INSS, mas simplesmente para pagamento dos chamados benefícios de família, auxílio natalidade, pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio funeral. Era uma alíquota de 4% e 4,8%. Durante esse período, as aposentadorias eram de responsabilidade dos entes federativos. Então, se por um acaso existe um período desse regime especial, a compensação previdenciária não fica a cargo do regime geral, mas sim do ente federativo. A contagem recíproca é o uso do tempo de contribuição em outro regime, que precisa ser atestado por uma certidão de tempo de contribuição, né, nos moldes da Constituição e naquilo que fala a nossa portaria 1467. E ele estabelece também o conceito de certidão específica, que é o tempo em que o ente mantinha contribuições para o regime geral. Então, o próprio ente federativo ele pode atestar esse tempo através de uma certidão específica. Em muitos casos, esse tempo era averbado de forma automática no mesmo ente federativo, mas isso só serve para períodos anteriores a 18 de janeiro de 2019. A partir daí, quando foi aprovada essa medida provisória, que depois foi convertida na Lei 13.846, só o regime geral pode atestar esse tempo através da emissão da certidão pelo próprio INSS. Mas antes desse período, era costume muitos entes federativos averbarem esse tempo de forma automática, e isso pode ser validado e cabe compensação previdenciária desse período. A averbação de tempo de serviço e de contribuição é quando se faz efetivamente o registro dos tempos, né, de um regime em outro. A averbação automática é aquilo que eu já comentei, e aqui tem o conceito de regime de origem, que é o regime que emite a CTC, e regime instituidor. Regime instituidor é aquele que efetivamente paga o benefício e vai requerer a compensação previdenciária. E nós temos aí o sistema Comprev, que é o sistema disponibilizado, né, pelo Ministério da Previdência, onde a gente vai operacionalizar toda a compensação previdenciária, que hoje é fornecido pela Dataprev. A data de disponibilidade para análise é depois que você envia o seu requerimento, cumpre todas aquelas exigências automáticas, preenche todos os campos e disponibiliza para análise do regime de origem. E o tempo total de contribuição, tempo em dias que foi utilizado na concessão da aposentadoria.
Aqui agora, a portaria estabelece dois conceitos do estoque do RGPS e o estoque RPPS. O estoque RGPS ele é estabelecido a partir da Constituição de 88 até a entrada em vigor da lei que estabeleceu a compensação financeira. Então é o período de 5 de outubro de 88 a 5 de maio de 99. É, então, se você tem algum benefício que estava ativo compreendido nesse período, os valores devidos a receber dentro desse período vão estar lá no estoque. Qual que é essa diferença de conceituação? Principalmente para na hora de efetuar o pagamento. O estoque é pago de uma coisa e o fluxo é pago de outra forma. Esse estoque aqui do regime geral, ele foi parcelado para permitir aí o seu pagamento, porque eram valores muito grandes que foram acumulados durante esse período. E nós temos também o estoque RPPS, que aí vai de 5 de outubro de 88 a 5 de maio de 99 para os benefícios que estavam em manutenção nessa data, e também a partir de 5 de maio de 99 até 1º de janeiro de 2021. A gente só conseguiu efetivamente começar a cadastrar os requerimentos de compensação previdenciária entre regimes próprios a partir de agosto de 2021, mas a normativa que estabeleceu isso, ela vem a partir de janeiro de 2021. Então, portanto, o estoque RPPS ele é um período mais longo. Ele vai da Constituição de 1988 até 1º de janeiro de 2021. Fora desse período, nós temos o fluxo acumulado, ou seja, é o período devido desde a data concedida do benefício, que não esteja compreendido dentro do estoque, até a data que foi deferida a compensação financeira. Esse período de fluxo acumulado, ele é pago de uma única vez no momento que você defere o requerimento. O estoque RPPS ele ainda não está sendo pago, apesar que esse dispositivo vai aqui estabelecer condições para o pagamento desse estoque, mas ainda não foram estabelecidos quais os critérios para o pagamento do estoque entre RPPS. Quando a gente defere um requerimento para outro regime próprio dentro do sistema Comprev, ele aparece o período de estoque, mas ele ainda não está sendo pago. E o fluxo mensal são os valores que a gente recebe mensalmente ou paga mensalmente devido da compensação previdenciária. E aqui vai falar também sobre o Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência Social, que é o CNRPPS, que hoje é o conselho responsável por ajudar, né, no estabelecimento desses normativos relativos a tudo que diz respeito à gestão dos regimes próprios. Entrando agora no capítulo 2, o capítulo 2 ele fala tanto do termo de adesão ao Comprev, quanto o contrato com a empresa de tecnologia, que é o contrato com a Dataprev. Aqui não traz nenhuma novidade. Já era aquilo que já foi estabelecido desde a entrada em vigor do novo sistema em 2021, e ele vem só trazer isso para dentro do normativo. Mas, em termos gerais, o que estabelece? Primeiro, a gente precisa estabelecer um termo de adesão do Comprev junto ao Ministério da Previdência. Esse termo de adesão ele vai ser preenchido aí pelo ente federativo e pela unidade gestora do RPPS. Esse termo de adesão ele é enviado via GESCOM para o Ministério da Previdência e junto com esse termo de adesão a gente vai preencher aí o número da conta que vai ser responsável por receber os recursos da compensação previdenciária. Tem o anexo aqui que mostra como que a gente vai informar isso, e também a gente precisa informar os gestores de acesso. São dois gestores de acesso, conforme aqui o anexo 3, está aqui no final da portaria. A gente vai estabelecer dois gestores de acesso e esses gestores são responsáveis por conceder acessos aos demais servidores dentro do regime próprio, dentro da unidade gestora. Além desse termo de adesão, a gente precisa também estabelecer um contrato com a Dataprev para poder ter acesso ao sistema Comprev, ao sistema de compensação previdenciária.
Antes de 2021, a gente utilizava um sistema que era desenvolvido pelo INSS e esse sistema não tinha custo para os regimes próprios, mas só permitia também a compensação entre os regimes próprios e o INSS. Desde 2021 entrou em vigor esse novo sistema e ele tem um custo mensal para o regime próprio de acordo com o grupo, né? O número de servidores vinculados a esse regime próprio. Lembrando que aqui o número de servidores ele contempla aposentados, pensionistas e os servidores ativos que estão aí vinculados ao regime próprio. Então, de acordo com o número de servidores, existe aí um valor que vai ser desembolsado mensalmente, que vai sair da nossa taxa de administração, para manter esse sistema Comprev. Além do sistema Comprev, nós temos também acesso ao BG Comprev, que é um sistema de relatórios, gráficos, que permitem a gente aí acompanhar o dia a dia da compensação previdenciária e, de acordo com o grupo também, nós temos um número de acessos a esse sistema BG Comprev. E, além disso, também existe a API Comprev, que é uma interface de programação de aplicativos que permite aí fazer uma conexão entre o sistema Comprev, o sistema lá da DataPrev e o nosso sistema de processos de folha de pagamento, para permitir aí o cadastro automático, assim que a gente insere as informações no nosso sistema, enviar isso diretamente para dentro do sistema Comprev. Isso principalmente aí para os grandes regimes próprios, o próprio INSS usa esse aplicativo para fazer isso de forma automática, de forma a agilizar o cadastramento desses requerimentos. No capítulo 3 agora vai falar sobre o tempo de contribuição. A comprovação do tempo de contribuição, ela se dá por meio da CTC, né, que vai seguir aí padrões específicos conforme aí a Constituição e os modelos estabelecidos pela Portaria 1467 de 2022, ou para a normativa em vigor à época. Então, a certidão, para ser passível de compensação previdenciária, ela precisa estar de acordo com a Portaria 1467 ou com o modelo vigor à época. E essa certidão é o documento que comprova, né, a averbação desse tempo de contribuição e que comprova o direito à compensação financeira. Ressalta aqui que é devida, né, a compensação, mesmo no caso de acumulação de cargos, né, desses cargos previstos na Constituição, que podem ser acumulados, então cabe aí a compensação financeira, mesmo no caso de acúmulo de cargos dentro daquelas acumulações previstas na nossa Constituição. A normativa fala aqui também em relação à atividade rural, né, que precisa ter aí a CTC emitida pelo INSS, só vai ser passível de compensação se houver a CTC emitida pelo INSS e nos modos da legislação em vigor, que foi mudando aí ao longo dos anos.